Que Deus abençoe você, a sua família e todos aqueles que fazem parte da sua vida. E seja você também um sinal da bênção de Deus para todos os seus familiares. Hoje a igreja nos apresenta São Domingos, presbítero, como homem que fez a vontade de Deus. E não só fez a vontade de Deus, mas auxiliou muitas pessoas a fazerem a vontade do próprio Senhor. O Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os seus discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, que manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus então respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que, se pudessem, ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que os tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela possa se cumprir em nossas vidas. Estamos diante de um fato muito importante para a nossa fé. O fato relatado, o fruto gerado por esta palavra, é exatamente o fruto da geração da fé. Da fé que é capaz de andar sobre as águas, a fé que é capaz de confiar no Senhor e reconhecer Jesus. Quando Jesus caminha sobre as águas, esse é um ato consequente do seu poder, da sua comunhão com a vontade do Pai. O Evangelho nos fala que Jesus passou a noite até as 3 da manhã rezando sozinho numa montanha. E após esse tempo de intimidade com o Pai, ele caminha sobre as águas. Aqui está claro que Jesus, em virtude da sua obediência ao Pai, ele vence a morte. Ele está acima da morte. Ele é aquele que nos traz a vida e a vida eterna. O Senhor também nos faz presente aqui o mistério da fé, tanto de Pedro como de cada um de nós. Pois é ali o olhar para Jesus, o confiar no Senhor, o seguir os mesmos caminhos de Jesus. Isso tudo é fruto da fé, fruto da escuta da palavra, do alimento da Eucaristia e dos demais sacramentos. É ali que está a nossa força, no Senhor, que se faz presente na palavra e também nos sacramentos. Por fim, aqui é importante que aprendamos a ter essa coragem que Jesus diz. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Lembremos que o medo é consequência, e ele aparece na Sagrada Escritura, como consequência da desobediência de Adão e Eva. Também a minha e a sua desobediência gera medo em nós, em relação a Deus. Passamos a não ver Deus como nosso Pai, mas como alguém que poderia nos castigar. E, no entanto, não é isso que Deus deseja.
não é a morte nossa, mas é a vida e a vida eterna. Veja que o Senhor diz: coragem, sou eu, né? Não tenhais medo. Essa coragem quer dizer: confia no Senhor, espera no Senhor, coloque a sua segurança no Senhor. E por sua vez, Pedro reafirma esta fé quando começa a caminhar. Reafirma essa decisão de olhar para Jesus, de obedecer a Jesus. E enquanto Pedro faz isso, ele está sobre as águas. Quando ele começa a perceber e a colocar a dúvida com relação ao vento que soprava, certamente a água, que não deveria estar quente, deveria estar uma água fria, mas ali Pedro, em vez de olhar para Jesus, começa a olhar para as suas circunstâncias. Que Deus nos ajude a nunca tirar o nosso olhar do Senhor e assim confiar nele. E se em qualquer momento você perceber que está afundando, não tenha medo de dizer: salva-me, Senhor. E Jesus estará pronto para te segurar. É claro que Jesus, quando alerta Pedro, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? E Jesus aqui está também nos chamando a atenção, a deixar-nos gerar na fé, pela palavra, pelos sacramentos, para termos a coragem de nunca deixar de olhar para o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Roguemos a São Domingos que interceda junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que nós tenhamos a fé verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.